Olá, pessoal. Vamos prosseguir os nossos estudos? Bom, vejamos a nossa próxima função. Ela é chamada de função apelativa ou também podemos chamar de função conativa. Centraliza-se no receptor, ou seja, o emissor procura influenciar o comportamento do receptor, ou seja, sempre naquela questão do poder de persuasão, de convencer o outro a fazer algo ou a dizer algo. É sempre usada nos discursos, nos sermões, propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. E claro, não podemos esquecer que é o emissor que se dirige ao receptor. Então é comum, tá, o uso dos pronomes tu e você dentro das frases, além de verbos no imperativo. Então, vamos ver o exemplo a seguir? Meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor Todo-Onipotente, desçam sobre vocês. Então aqui eu tenho um discurso, tá? Obviamente, e automaticamente essa pessoa a qual remete a esse discurso, que no caso é para o seu público e um público religioso, tá? De pessoas que usam dessa expressão ou dessas palavras ou desse discurso para de fato convencer o outro que as bênçãos de Deus, que é o Senhor todo onipotente, né, aquele que está presente e tem o poder em suas mãos, essas bênçãos possam estar na vida de cada uma das pessoas, ou seja, na minha e na vida de vocês, tá? Então, são discursos como esse, entre outros, né, discursos políticos, em algumas propagandas, que estão diretamente ligados ao receptor, os fazem serem influenciados. Tá? Então, o comportamento automaticamente será influenciado dentro da vida do receptor. Veremos aqui um outro exemplo de função apelativa. Olha aí, a Coca-Cola, né, diz o seguinte aí: viva o lado Coca-Cola da música. Tá? Então, nessas duas imagens, tá? Nessas duas propagandas feitas pela própria Coca-Cola, é para mostrar, tá, galera, o quanto deseja que o seu consumidor possa viver os seus estilos musicais, não esquecendo, né, que sempre que der aquela sede, aquela vontade de beber alguma coisa para poder tornar-se um pouco melhor, né, essa música ficar mais enaltecida na sua vida e te influenciar, é óbvio que a Coca-Cola vai estar ali presente, seja no hip hop, seja no jazz, seja no samba, seja no funk, tá? Então aí é uma função apelativa e muito criativa também, por sinal. Uma outra função apelativa que eu consegui depreender como exemplo e trazer para vocês é do jornal o Globo, tá? É o Capitão Cara no Poste. Ou seja, quando a gente nos remete a um herói, o herói ele pode sofrer o que for, né? Que ele é um ser indestrutível. Então ele pode passar por momentos de guerra, de tribulações, momentos muito difíceis, complicados da vida, mas ele se mantém forte. Só que olha a mensagem que o Jornal Globo faz aqui na revista Magazine. Ele diz assim, ó: se liga, você é jovem, mas não é indestrutível. Então, se dirigir, não beba e vê se usa o cinto. O Globo faz a diferença. Então, de fato, o Jornal Globo fez uma diferença enorme, tá, com essa propaganda, dizendo, ó, se você é jovem, então ele destina principalmente essa mensagem para o público jovem, né? Então, se você for beber, tenha cautela, né? E outra, use o cinto de segurança. E, com certeza, ó, Capitão Cara no Poste. Então, quer remeter o quê? A uma situação, obviamente, de mantenha controle aí no volante, né? Porque você é jovem, mas você não é indestrutível. Uma outra função presente na nossa língua é a função fática. Essa função está centralizada no canal da comunicação. Então ela testa a sua eficiência a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Linguagem das falas telefônicas, saudações e linguagens similares a essas são consideradas pertencentes à função fática. Um exemplo simples. Alô, Pedro, tô passando aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô? Então, ó, eu quero uma confirmação do meu receptor, tá? Porque eu, sendo emissor, quero saber se você entendeu a minha mensagem. Então, alô, ok? Tá me ouvindo? Alô?
Isso tudo são canais de comunicação, tá? E aí nós temos um exemplo aqui muito bacana, tá? É a história do chamado Beto. É um professor conversando com um aluno, que é o Beto. Sua mãe disse que você não tira os olhos da TV. Você anda muito desligado. Nas aulas, gostaria que você participasse mais. Você entende? Olha aí, né? O professor sendo o emissor dessa mensagem, para que o Beto pudesse. Tá querendo saber se o Beto entendeu a mensagem dele ou não. O Beto continua estático, parado, voando, pensando longe. Beto, você está me ouvindo? Beto! E o Beto continua ainda estático, parado, absorto nos seus pensamentos. O que o professor faz? Usa esse famoso canal aí, tá? Essa famosa mensagem. Plim, plim. O que acontece com o Beto? Hã? Quê? Ele desperta logo. Então, galera, olha aí, o Plim Plim. Eu acredito que vocês já devam estar até dizendo aí, poxa, o Plim Plim pertence aí a uma emissora, né? A um canal de comunicação. Observe que a preocupação do emissor é manter o contato com o destinatário, testando o canal de comunicação. As falas do professor têm uma função fática, para saber se Beto está atento. O que ele fala? Ele utiliza o famoso plim-plim da Rede Globo, que tem a função de chamar a atenção. Agora, a Rede Globo ela tem a função de chamar a atenção do espectador, que porventura se distraiu durante o intervalo comercial, né? Mas ele retorna com a sua programação e para dizer que ele retornou com a programação, ele faz o quê? Plim plim, né? Então o canal de televisão, ele tem esse poder, tá bom? E nós temos aí a penúltima função, que é a chamada função poética. Ela é centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Valorizam-se as palavras e as suas combinações. É a linguagem figurada, apresentadas em obras literárias, letras de música e em algumas propagandas. Aqui dá para geralmente confundir um pouco da função poética, tá, com a função emotiva. Só que qual a diferença de uma para a outra? É que na função poética nós não precisamos nos preocupar se é em primeira, segunda ou terceira pessoa, tá? Então nós temos um exemplo aí, ó. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Então aqui eu tenho uma função poética, ou seja, a poesia está presente aqui, independente da pessoa que está sendo trabalhada no texto, ok? E por último nós temos a função metalinguística. Ela é centralizada no código, ou seja, usa a linguagem para falar dela mesma. É um código explicando o próprio código, isto é uma mensagem explicando a própria mensagem. Ou a poesia que fala da poesia, um texto que comenta outro texto, palavras que explicam o significado de outra palavra, escrever sobre o ato de escrever, falar sobre o ato de falar, ou seja, uma mensagem explicando a própria mensagem. Exemplo muito simples. Olha aí, o dicionário, né? Eu peguei uma palavra, procurei no dicionário para saber qual é o significado dessa palavra. Então, uma palavra explicando a própria palavra. Protuberância. Então, é um substantivo feminino que vem do latim protuberantia, de protuberare, que significa fazer bojo, saliência, parte saliente, elevação, excrescência, bossa, apófise. Então, eu tenho aí várias palavras que me remetem ao significado de protuberância. Protuberância é salientar, ou seja, é trazer uma ressalva, tá? Chamar a atenção. Funções da linguagem, para que nós possamos finalizar. As funções da linguagem não existem isoladas em cada texto. Embora uma delas acabe predominando, elas convivem, mesclam-se, entrecruzam-se o tempo todo, obtendo-se de suas combinações os mais diferentes efeitos. O importante é saber qual a função predominante no texto para então defini-lo. Só para salientar aqui, tá, pessoal? Existem várias funções da linguagem dentro de um próprio texto. Então, algumas vão prevalecer mais. Lembra que nós mencionamos lá na primeira parte? Existe uma hierarquia, tá? Aquela que é predominante e aquela que fica nas entrelinhas. Então, são 6 funções da linguagem, tá? E eu espero que vocês possam ter se apropriado e assimilado um pouco dessas 6 funções da linguagem. Função emotiva,
a função referencial, a função apelativa, a função fática, ok? A função poética e a função metalinguística. E, com certeza, essas funções estarão sempre presentes em um ou em vários textos, ok? Então, nós vamos partir agora para o momento das atividades. E até a próxima aula, onde nós estaremos abordando um assunto diferenciado. E até a próxima, galera. Forte abraço!